Fala pessoal, agora eu vou começar a parte teórica, né, no segundo episódio da parte teórica. No primeiro a gente já viu o sistema límbico e o neocórtex, que o sistema límbico ele não entende linguagem, né? Linguagem não é formada por ele, na verdade é pelo neocórtex, que foi desenvolvido a partir do momento em que o ser humano desenvolveu esse processo de linguagem. E hoje eu vou falar um pouco dos hábitos. O hábito na nossa vida, como eu falei no vídeo anterior, ele é formado no sistema límbico, né? Ele está gravado no sistema límbico. Então não adianta só você querer mudar de hábito, você conversar consigo para querer mudar o hábito, se você não atingir o seu sistema límbico, se você não mudar o seu comportamento. Então o hábito, na verdade, ele é o hábito em si, o ato de realizar algum hábito em si, na verdade ele está dentro de um processo de três estágios. Ele é o estágio do meio. Então você sempre vai ter, a partir do hábito, você sempre vai ter uma deixa, que é um gatilho para que você faça alguma coisa, algum hábito. O hábito em si, que é o ato de fazer, e você vai ter uma recompensa. Eu vou dar um exemplo. Se você acorda de manhã, toda vez que você acorda de manhã, provavelmente você escova os dentes. Então, o ato de escovar os dentes, o hábito de escovar os dentes, ele vem a partir do gatilho, né? Ele vem a partir dessa deixa de acordar. Então, toda vez que eu acordo, é uma deixa para que eu escove os dentes. E eu escovo os dentes para ter a recompensa de uma boca mais limpa, de sentir a minha boca mais limpa. Então, esses três fatores, eles vão desencadear um processo que é o processo de ansiedade. É um processo de querer que isso aconteça. Então, toda vez que você acorda de manhã, é formado um ciclo vicioso para que você sinta esse esquema da boca limpa. Você acorda já necessitando escovar os dentes. Então, o processo de hábito é formado por isso. Toda vez que você não faz, toda vez que você não escova os dentes, você não supre essa necessidade, nesse anseio seu de limpar a boca, de manter a boca mais limpa de manhã. Ok? Então, essa é a formação do hábito. Quando eu preciso modificar um hábito ou quando eu preciso colocar um hábito novo na minha vida, eu tenho que focar nesses três fatores. Então, por exemplo, vou falar de um hábito que eu não quero colocar. No livro O Poder do Hábito, o próprio autor ele coloca vários acontecimentos de várias pessoas, mas tem um bem bacana que aconteceu com ele mesmo. Ele percebeu que ele estava começando todos os dias, né, durante o trabalho, ele começou a comer um cookie, começou a comer um biscoito. E isso desencadeou um excesso de peso, ele ganhou 5 quilos dentro de um mês. E aí ele vai desconstruindo, né, esse hábito e ele faz o seguinte. A primeira coisa que ele precisa identificar nesse hábito é a deixa. Ele pergunta por que eu estou comendo isso? A partir do que? O que desencadeia isso? E ele percebeu que toda vez quando chegava 4 horas da tarde no trabalho dele, era o horário que ele queria descer, né? Aí ele ia até um café e comia esse biscoito. Então, o primeiro foi a deixa. Ele começou a ficar mais consciente, né? Mais presente em relação a isso. E aí ele percebeu o hábito, que o hábito dele era o cookie. Só que ele precisava perceber também a recompensa. O que ele estava buscando quando ele comia esse cookie? E aí ele chegou a seguinte justificativa. A primeira pergunta que ele fez foi: será que eu estou precisando de açúcar, de algum doce? Porque se for algum doce, eu vou comer uma fruta que vai realmente suprir isso, porque uma fruta é doce também e é mais saudável. E aí quando deu 4 horas da tarde, ele pegou uma maçã e comeu uma maçã dentro do escritório. Não adiantou, ele continuou com vontade de comer o biscoito. Aí ele falou, bom, não é a necessidade de açúcar, então pode ser energia, de repente. E aí ele foi, chegou 4 horas da tarde, ele levantou, pegou um café, sentou na mesa dele e tomou um café. E ele percebeu que também não era isso, ele também precisava comer o cookie, sentiu a necessidade também. É, na última reflexão que ele teve, ele pensou, meu, toda vez que eu vou comer, eu vou lá no café, como e converso com outras pessoas, eu socializo. E aí ele pensou o seguinte, eu vou sair daqui quando der 4 horas, eu vou na mesa de um colega, converso com ele e volto. E foi isso que ele fez. Ele deu 4 horas da tarde, ele levantou, foi até a mesa de um colega, conversou 10 minutos e voltou.
e aí ele não teve vontade de comer o cookie. Então é o seguinte, o hábito, de repente você tem um hábito que você quer tirar, mas não é o simples fato de tirar esse hábito que vai fazer você não ter esse hábito mais. Pode ser que por força de vontade você consiga manter isso por alguns dias, mas assim que você tiver o gatilho e assim que você precisar da recompensa, você vai utilizar esse hábito. Então, o ideal é que você busque lá o que você anseia, qual é a sua recompensa, como você se sente quando você faz esse hábito que você quer tirar e qual é a deixa. A partir disso, você vai ficar mais presente em relação a esse hábito e você vai conseguir entender melhor como ele funciona. E aí no próximo episódio eu explico como você vai poder modificar esse hábito ou como você vai poder criar um novo hábito na sua vida. Beleza? Valeu e até o próximo.